CBN Motors, com Paulo Cruz. Oferecimento Fenabrave MS. Procure sempre sua concessionária. Sinônimo de qualidade e garantia. CBN Motors, com Paulo Cruz. Oferecimento Fenabrave MS. Procure sempre sua concessionária. Sinônimo de qualidade e garantia. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo nesse sábado, né? Sábado amanheceu frio, mas o sol tá querendo sair, a gente não sabe se sai de casaco, se sai de camiseta, esse tempo maluco, né? Como diria o velho senhor Miyagi, tira casaco, coloca casaco, tira casaco, coloca casaco, né? Não é fácil, não. Hoje a gente tem um papo muito interessante aqui no CBN Motors, eu te convido a ficar ligado aqui comigo, a gente vai falar sobre economia de combustível e, claro, né, economizar combustível. O combustível, ele quer baixar um pouco nas bombas, né? Tem hora que ele baixa um pouquinho, alguns lugares do Brasil ele tem até diminuído o preço, mas ainda assim é um combustível caro, né? Então a gente precisa ter muito cuidado na hora de abastecer, não só de abastecer, de procurar um posto de qualidade, a gente vai falar sobre isso também, mas alguns cuidados, né, para a gente realmente diminuir a conta no posto de combustível. Comigo está aqui hoje nos estúdios, né, o diretor do SESC Senat de Campo Grande, Erivelto Moisés. Bom dia, Erivelto. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer retornar a casa. Opa, o Erivelto que já esteve aqui conosco e com ele a sua filha aqui, a Isabela. Fala pertinho aqui do microfone, Isabela. Isabela Lemos, que veio lá de Tangará. Primavera do Leste, nossa de longe. Conterrânea. Tudo bem? Tudo. Fez uma boa viagem, tranquila? Uhum. Então tá bom. Curtindo um friozinho de Campo Grande, né? Lá não tem nada de frio, né? Tem um pouquinho. Esse dia fez 21 graus lá em Cuiabá, tinham 8 internados no hospital. De frio. Você vê, que coisa, né? Bom, daqui a pouco a gente chama também para a nossa conversa o diretor da empresa Wins, o João Marcelo Barros. Né? Ele tem um sistema de conectividade automotiva que ajuda a entender, né, a forma como o motorista conduz seu carro e o que ele faz de errado gastando mais combustível. A gente já vai falar com ele por telefone. Ele vai participar dessa nossa conversa. E para todo esse bate-papo, está aqui comigo meu amigo Mário Salgado do Shopcar, o maior portal de compra e venda de veículos do nosso estado e um dos maiores do Brasil. Bom dia, doutor Mário. Bom dia, meu amigo. Tem alguém para substituir de peso aqui, o Leandro Gameiro, né? Tem que ser no mesmo nível, né? Senão... mesmo shape? Tem que ser no mesmo shape? Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. No sabadão cedo, o pessoal com frio aí, tá na hora de acordar e tem muita coisa boa hoje. Tem bastante papo, bastante assunto, né? A semana foi uma semana agitada, teve lançamento, inclusive foi no lançamento da Honda. Eu queria que você falasse um pouquinho, que a gente pulou ele na semana passada, da Africa Twin. E a gente vai rapidinho porque hoje o papo tá muito bom. Vamos começar com o nosso giro de notícias, tem aí? CBN Motors, giro de notícias. Bom, vamos lá falando aqui das nossas notícias da semana, né? Antes da gente ir para o repórter CBN, porque tem notícias que a gente não pode deixar de falar aqui. Por exemplo, os recalls, né? Essa semana aí teve 4 montadoras anunciando recall. E de novo, só para te contextualizar, recall pode ser feito a qualquer hora, é gratuito, tá? O seu carro sendo novo ou não, então você precisa fazer recall e tem mais de 3 milhões de carros andando aí no Brasil sem recall, muito mais de 3 milhões até, né? Andando aí sem fazer recall. Isso é muito complicado. A Fiat, né, o grupo FCA, né, está convocando aí a Ram 2500, modelo entre 2014 e 2018. Substituição da barra de direção pode causar acidente e grave. Então, se você tem uma Ram, por favor, procure a sua concessionária. Aqui já para uma galera mais elitizada, a Porsche, modelo Panamera, acho que deve ter 1 ou 2 aqui em Campo Grande, né, Mário? Tem. Panamera tem. Tem uns 2. Né? De 2009 a 2016, problema no ar-condicionado. E o carro pode pegar fogo. Imagina. Só isso. Por causa de uma pane no ar-condicionado, você tem um Panamera incendiado. Aí é de lascar, né? A Volkswagen também, Golf Jetta Tiguan. Motivo, falha de suspensão. Falha de suspensão,
pode causar acidente. É verdade. Então, se você tem Golf, Jetta e Tiguan, né, dá uma procurada aí na tua concessionária também, porque precisa fazer um recall, e é um recall complicado, tá? Chevrolet também, aí esse da Chevrolet, os mortais Takata, os airbags da Takata, né, esse aí que já gerou aí milhões de convocações pelo mundo todo. E, ó, Sonic Cruise Tracker, fabricado entre 2011 e 2013. A gente está falando de carros aí com mais de 8 anos. Então, esse é perigosíssimo, esse recall. Então, é muito necessário que você compareça a uma concessionária. Então, ó, FCA, Porsche, Volkswagen e Chevrolet anunciaram o recall essa semana. Então, você, por favor, vá aí a uma concessionária, ligue no 0800, que tem lá no site, e você vai ver. Mário, hoje é dia do motociclista. O Mário, que é um voraz motociclista aí das estradas. Muito de andar de moto. E hoje tem evento lá na Covel, da Mato Grosso, na Avenida Mato Grosso, número 2200, né? Já recebemos o convite aqui, um cafezão da manhã, né? Passa lá, conversa. Acabou de lançar a Africa Twin, Africa Twin, daqui a pouco a gente vai falar. Tem mais loja aí, Mário? Tem, quase todas as concessionárias de moto hoje vão fazer. Ducati já mandou convite também. Ducati lá na Afonso Pena. Na Afonso Pena, ali na Audi, né? Que é a concessionária conjunta. 2K Motos, que é a nova Kawasaki aqui do lado da CBN, na Fernando Correia, quase esquina com a Bahia. Nosso amigo Chitão Motos também, que é uma das oficinas e lojas de moto também muito grandes. Grupo Caiobá também fazendo, lá na Zarão, café da manhã. Hoje vai estar bem agitado. É acordar, botar a jaqueta e fazer uma visita pro pessoal hoje. E o que é legal, tem muita gente que fala de moto, motoqueiro, não sei o quê, esses caras são abusados e tal, mas é o que eu falo, né? Hoje em dia, tá aqui o Erivelto, que não nos deixa mentir, o nosso trânsito cada vez mais complicado. E a moto Imagina um dia sem moto em Campo Grande. Hoje está proibido moto, vai todo mundo para cima de um carro. Cara, vai travar Campo Grande. Não, e outra, a gente falando de economia de combustível, eu fiquei com uma Elite 125 agora, fiquei uma semana com a moto, eu passei uma semana com R$20 de combustível. A moto chegou a fazer 45 quilômetros com 1 litro. Aí você pega um carro que faz uma média de 10, um carro mais tradicional, é bem diferente. A agilidade é outra, você faz os trajetos de meia hora em 10, 15 minutos. Sem infringir as leis de trânsito, né? Claro. Imagina a galera que anda. A motocicleta é um veículo muito inteligente, ela ocupa menos espaço, polui menos, né? E ela é muito mais ágil. É claro que ela tem que ser conduzida com muita sabedoria. Tem um que sabe, né? Segurança é tudo numa moto, né, Nivelto? E muitas vezes o problema não é a motocicleta. É o condutor. Verdade. É o condutor da motocicleta que causa muitas vezes os problemas. Mas andando com segurança, eu compartilho também desse gosto. Gosto muito de motocicleta também. É assim, a gente sabe que o trânsito é todo um conjunto, né? A gente fala, mas a gente tem que ficar de olho também nas vias. Eu já andei muito de moto e hoje, quando eu vejo a buraqueira, né, o estado que está o nosso asfalto... O que mais prejudica o motociclista hoje é buraco. Sinalização precária, então tudo colabora para... Também, a gente tem que olhar todas as partes, né? Condutor, veículo e via. E a via hoje é muito ruim, né? A gente tem aí uma qualidade péssima de asfalto, temos uma sinalização precária e aí, por vezes, também uma má formação do condutor. Eu conheço pessoas que compram a moto e não conseguem nem levar para casa, porque não tem nem carteira. Compra e pede para alguém entregar em casa, e aí ela vai, né? Esse dia eu estava escutando um programa de rádio aqui de um amigo, e a pessoa falou assim, o que você quer ganhar, tal? Eu queria ganhar uma habilitação. Eu piloto minha moto já há 10 anos. Eu não tenho CNH. Porra, como assim você pilota 10 anos uma moto e não tem ainda a sua CNH? Então, assim, é muito importante, né? O trânsito é esse conjunto de fatores. Então, hoje, no dia do motociclista, né, a gente quer render homenagem a esse cidadão que nos ajuda no nosso trânsito. Né? A gente tem hoje, imagina as entregas. Você pediu uma pizza, o cara tem que entregar o carro com uma pizza. Né? Uma pizza de carro, né? Nossa. O carro com uma pizza não dá. Enquanto os drones não chegarem ainda para... Que tá quase. Então a gente vai ter que encarar realmente aí E assim, e o motorista, ele precisa entender que ele tem que respeitar o espaço da moto. Né? E o motociclista tem que entender que ele tem que respeitar o espaço do automóvel. Então tem que ter uma sinergia
com os dois, porque senão acaba... Verdade. Aí sim você lota um corredor de Santa Casa. O que a gente não pode é marginalizar o motociclista, né? E assim, colocar uma alcunha nele, que esse cara é o espertalhão, é o cara que está sempre costurando. Então, se a moto bem conduzida, né, ela realmente ela te traz economia, te traz agilidade. Verdade. Né? Você tem amigos que moram em cidades ainda maiores e Campo Grande já começa a ter esse problema de trânsito, né? De trânsito. Eu agora preciso cruzar a cidade nos horários de pico, do bairro até o centro. Então, é extremamente complicado. Eu vejo as motos assim, dá vontade de... Falei, cara, eu preciso de uma moto dela. E é bom, viu? Né? É bom. Demais. E aí a gente vê também as bicicletas elétricas chegando. Hoje é a mobilidade, patinete elétrico. Campo Grande é uma cidade muito bem servida de ciclovia ainda, né? Então é bom. Tá? Vamos para o repórter CBN e já voltamos. Paulo Cruz. Oferecimento Fenabrave MS. Procure sempre sua concessionária. Sinônimo de qualidade e garantia. Bom, estamos voltando agora para falar de um assunto que é o tema do nosso programa de hoje, que é a economia de combustível. A gente sabe que, né, é uma conta que pesa. A gente estava falando aqui, o Éder Campos estava falando aqui antes, sobre a questão da energia fotovoltaica chegando no campo, né? Como é importante. Já está na linha com a gente? Tá? Já pode colocar na linha. A gente tem um entrevistado hoje, né, de fora. Estamos aqui também com o Erivelton, do SESC Senat, para a gente falar sobre economia de combustível. Então, o João Marcelo da UIN já deve estar me ouvindo. Está me ouvindo, João? Bom dia, Paulo. Ô, João, tudo bem? Tudo, e você? Como vai? Então, tá bom. Hoje a gente está num papo aqui na CBN, o João Marcelo. O João Marcelo, que é da empresa UIN, daqui a pouco ele vai falar um pouco sobre a sua empresa. E a gente está discutindo um assunto muito importante, que é a economia de combustível. A gente sabe que hoje essa conta pesa no nosso bolso, né? Então, João, está aqui também o Erivelton Moisés, que é do SESC Senat, e é um especialista em direção econômica. Então, a gente vai bater um papo aqui a três. Está aqui um outro jornalista, o Mário Salgado, também com a gente nos estúdios, para a gente entender um pouco mais desse processo de você, no final do mês, botar um dinheirinho, deixar um dinheirinho a mais no bolso, né? Porque isso é muito importante para a gente. Bom, deixa eu falar o seguinte, a gente está falando, né? Hoje os carros são muito mais econômicos, a gente vê um esforço da indústria em produzir motores cada vez menores, os motores turbo, 3 cilindros, né, que te dão o que a gente chama de eficiência energética. Mas de nada adianta isso, né? Igual a gente fala de segurança, o carro tem airbag, tem freio ABS, mas de nada adianta se aquela pecinha que está ali atrás do volante não fizer a sua parte. Então, o João Marcelo, eu queria primeiro que você explicasse para a gente do que trata a sua empresa. Na realidade, você tem uma inteligência artificial que ela entende o que está acontecendo com o carro em vários aspectos, né? Mas hoje a gente acha que tem muito para falar dessa sua tecnologia, mas hoje eu queria falar mais sobre essa parte da economia de combustível, né? E eu recebi uma pesquisa de vocês muito interessante, onde vocês conseguiram aí captar dados de pessoas que andam com carros e entender mais ou menos para onde está indo aquele combustível que poderia estar no tanque ainda, né? Como é que funciona esse teu processo aí? Explica um pouquinho dessa história. Então, o VAI significa Vehicle Artificial Intelligence. Seria a inteligência artificial do veículo. É um dispositivo que conecta o carro à internet, é uma pecinha que você vai plugar lá na porta de diagnósticos do carro, um acesso padrão que todo veículo produzido e comercializado no Brasil, a partir de 2010, ele tem obrigatoriedade de conter essa conexão e o acesso que uma concessionária, por exemplo, pluga lá o computador para poder escanear o veículo no momento de uma revisão. E através desse acesso, Paulo, nós conseguimos extrair uma série de informações sobre o veículo em tempo real, como códigos de falha, status de peça, nível de bateria, quilometragem e algumas outras informações. E nós temos também no sistema um sistema de posicionamento que me permite
identificar a localização do veículo em tempo real e a forma de condução. E são esses dados que nos ajudam a entender melhor a forma como o veículo tem sido utilizado e qual o impacto que aquele hábito de condução gera no consumo do carro. Foi através desses dados que nós chegamos a esses números da pesquisa a qual você se refere. Então, eu percebi aqui que você, pelos dados que vocês divulgaram, que de cara a gente já está jogando só nesses pequenos hábitos errados 10% de consumo que, né, a gente podia estar economizando. É isso mesmo? Chega a 10%? Chega a 10%. Nós analisamos nessa pesquisa 2 hábitos que parecem simples, parecem inofensivos, mas que quando você passa a régua no final do mês, ele tem um impacto substancial no seu gasto com combustível, que são a freada de forma repentina e a aceleração de forma forçada. São 2 hábitos corriqueiros no hábito do brasileiro ao conduzir o veículo e que acaba impactando de forma substancial no consumo do carro. Você tem algum parâmetro de motoristas de outros países, por exemplo? Porque eu vi que nessa tua pesquisa ela tem uma base de comparação também, né? Onde a gente está tão mal assim, o Brasil está tão... O nosso motorista ainda é tão pezinho pesado, né? Ou não? O motorista brasileiro, ele tem de fato um hábito de condução mais agressivo, eu vou colocar assim, né? Nós não temos dados especificamente sobre esses 2 pontos de uso em relação a outros países, mas são dados que nos chamam a atenção. O brasileiro tem o hábito de frear de forma brusca o veículo mais de 1 vez por dia. E isso aí, de fato, impacta muito no consumo do carro. A aceleração de forma forçada, ela é recorrida, em média, por um brasileiro a cada 3, ou seja, 33% dos condutores brasileiros têm o hábito de acelerar o veículo de uma forma forçada. Você comparando esses dois hábitos de uso do carro, sem dúvida alguma, a aceleração de forma forçada é o que é mais danoso em relação ao consumo. Eu trouxe até uns dados adicionais em relação à pesquisa para compartilhar com você. Opa, vamos lá. E isso aí chama muita atenção. O condutor que tem o hábito de frear o veículo de forma repentina acaba impactando o consumo do carro em cerca de 10% a 11%. Tá? E o condutor que tem o hábito de acelerar o veículo de forma forçada na partida chega a prejudicar o consumo do carro em 23%. Então, veja que são dados alarmantes aí, são informações bem relevantes que podem direcionar o condutor até um melhor uso do veículo e otimizar o que a gente gasta no dia a dia, né? Você imagina, a média dos veículos que fizeram parte desse levantamento, desse estudo, aponta um consumo médio de 8,74 quilômetros com litro do combustível, isso aí numa mescla entre gasolina e álcool, enquanto que aqueles condutores que têm o hábito de acelerar o veículo de forma forçada por pelo menos 2 vezes ao dia, o consumo cai para 7,10 quilômetros com 1 litro, ou seja, 23% de autonomia a menos no veículo, o que representa 23% de gasto a mais com combustível no final do mês. E se a gente projetar isso, a gente está falando de um mês, né? A pessoa pode falar assim, mas isso aí é pouquinho. Mas se você projetar isso no consumo de um ano, a gente está falando aí de uns bons quilos de picanha a mais na sua churrasqueira, né? Verdade. Não tenha dúvida. E essa economia, a depender, pode gerar entre 700 e 1.400 reais no ano. Ou seja, é uma economia substancial. Ou seja, chega a ser mais de R$100 por mês. Né? E a gente está falando aqui, hoje não é só... quando a gente gasta mais, a gente acaba emitindo mais poluentes também, porque você queima mais combustível. Então há todo um conjunto de fatores que é muito importante. Agora, João, me fala um pouquinho mais da sua empresa. Assim, eu sei que deve ter gente que está nos ouvindo aqui, está curiosa. Para ter acesso a esses dados, como é que funciona isso? Porque essa inteligência artificial, a gente está falando, não é que o seu carro precisa ter ser um carro ultramoderno, ter um software que você já pode instalado. fazer. Você pode ter isso dentro do seu carro, né? E você falou a partir de 2010. Né? Como é que faz para ter acesso a isso?
Isso, perfeito. Em relação à compatibilidade, hoje a nossa tecnologia é compatível, projetamos nós, com cerca de 98,6% da frota brasileira em circulação. Então, ainda que você tenha um veículo anterior a 2010, como a tecnologia, como a forma de conexão via OBD2 já era implantada e utilizada em larga escala em países da Europa e nos Estados Unidos, os modelos anteriores a esse ano aqui no Brasil também já contam com essa forma de conexão. E nós, o sistema, ele na verdade, ele conecta o carro à internet. Nós desenvolvemos esse dispositivo com a finalidade de conectar o carro à internet. E através da tecnologia, o usuário pode, assim, proteger o seu veículo gastando muito pouco. Você sabe também que um percentual pequeno do brasileiro hoje possui seguro. Cerca de 25, 26% apenas dos veículos em circulação no Brasil possuem seguro. Então, nós estamos democratizando a preservação do bem, o cuidado ao veículo, utilizando a conectividade. Então, você conecta o carro à internet e aí, através de um aplicativo, você consegue monitorar tudo que está acontecendo com o carro. Então, aonde que ele está, como que ele está sendo utilizado, você delimita áreas de circulação, limites de velocidade e consegue, ao mesmo tempo, acompanhar a saúde do veículo. Então, você vai receber alertas em tempo real de intercorrências que o seu veículo possa apresentar e insights como esse também, apontando que a forma de condução do veículo está adequada ou não, auxiliando o condutor a gerar uma economia também. Nós apontamos a forma ideal de conduzir o veículo e reduzir esses gastos no dia a dia. Muito bacana. Para quem quer saber mais, aonde que... Opa, está apertando aqui. Para quem quiser saber mais, como é que faz para ter acesso a esse teu produto? Quem quiser conhecer um pouco mais, quem quiser conectar o seu veículo à internet, colocar o seu veículo finalmente nesse patamar do carro conectado, um veículo num patamar de tecnologia mais avançado, é só acessar vai.com.vc. VC. De você, né? Aí, vai com você. Vai com você, né? Vai com você. Perfeito. Exatamente isso. Muito bacana. Atenção aí que é VC no final, não o você escrito por extenso. E a partir, nós temos planos a partir de R$18 mensais de conectividade para o carro. O condutor que tiver interesse em conectar o seu veículo é só acessar o site, fazer o cadastro lá. Ele vai receber em sua residência ou no endereço cadastrado o dispositivo a ser plugado na porta de diagnósticos. O site também aponta e auxilia o condutor a fazer essa instalação, que é bem simples, é como plugar um pendrive num computador. É rápido, finalizado o cadastro, pluga o dispositivo e o veículo já está conectado. Então, ali na palma da mão, através do nosso aplicativo, que também está disponível nas lojas, tanto de smartphone Android como de qualquer aparelho iPhone, você pode acompanhar o que está acontecendo com o veículo em tempo real. Pô, muito bacana. Marcelo, obrigado, né, João Marcelo, obrigado pela sua entrevista. E eu vou voltar com você, numa outra entrevista, para a gente falar. Eu sei que essa tua plataforma ela vai além do que a gente está falando. Ela tem, pelo que eu já pesquisei, você tem muitos outros produtos. Então, vamos abrir essa porta aí com você, essa conectividade, para a gente trazer essa tecnologia para quem está nos ouvindo também aqui em Mato Grosso do Sul. Obrigado, um forte abraço, meu amigo. Eu que agradeço, Paulo. Para a gente é um grande prazer poder contribuir aí por uma direção mais econômica no Brasil. Conte conosco. Beleza, obrigado. Bom, Erivelto, com base nisso que a gente ouviu, né? Aí a gente começa, tem o diagnóstico. A gente viu acelerar, frear. O que deve ser feito? O que a gente tem que fazer? Como é que o SET... Primeiro, vamos para quem está nos ouvindo, a gente não falou ainda. O que é o SET Senat? Como é que funciona? Para a gente contextualizar esses nossos ouvidos. Deixa eu dar já um abraço aqui, ó. O Leandro Gameiro, né? O Tércio, o Alexandre Fontoura e o Juan Luiz estão conosco aqui participando. Como é que o cara ele consegue... Primeiro, vamos lá. Como é que funciona o SET Senat, né? O que é isso? O SET Senat, nós somos uma instituição do Sistema S e nós atuamos no setor de transporte. Então, nós oferecemos treinamentos, tanto na área operacional quanto na área administrativa, para todo o setor de transporte, ou seja, aquelas pessoas que já fazem parte do setor de transporte
e aquelas pessoas que querem ingressar no setor de transporte. E nós temos a nossa área social, com atendimentos odontológicos, fisioterapêuticos, nutrição, psicologia, esporte e lazer, para atender tanto o setor de transporte como a comunidade em geral. Bacana. E tem lá, tem vários cursos gratuitos também, tem vários apoios, principalmente ao motorista profissional, né? Então, Isso. ao caminhoneiro, né? Então, e às vezes as pessoas pouco usam. Isso que eu fico... Exatamente. Tem tanto curso bacana e a gente vê que às vezes, né, é pouco utilizado. Bom, mas vamos lá. Economia de combustível. Você é um especialista em direção econômica. A gente viu esse hábito de acelerar, de frear, né? Isso causa um impacto aí que a gente viu que chega até quase 30%. E se bobear, tem motorista que ainda com o pezinho mais pesado vai passar um pouco de gasto a mais. O que dá para fazer para melhorar? Paulo, eu começaria a minha fala falando sobre previsão. Ou seja, é o condutor, ele prevê o seu itinerário, o seu deslocamento e observar tudo aquilo que acontece ao seu redor, né? Por exemplo, quando se fala em freada brusca, né? A freada brusca, normalmente, ela ocorre pela falta de atenção do condutor. Ele não prestou atenção no trânsito e, de repente, ele tem que usar o freio de forma brusca. Seja por conta de um veículo que parou na sua frente, por uma lombada, ou até mesmo pelo próprio semáforo. O que eu posso fazer para ter uma condução econômica? E a condução econômica, né? O nosso foco hoje é falar sobre combustível, economia de combustível, mas a economia ela é geral. Ela é nas peças do veículo, ela é na parte mecânica. Afeta também, quer dizer, a economia vai além do combustível, né? Com certeza. Pneu, ou seja, principalmente, pneus, né? É o ato de você calibrar o pneu de forma adequada, de acordo com as orientações do fabricante. É você utilizar a mudança, a troca de marcha no momento certo. É você trabalhar a aceleração do veículo. Então, como eu disse, a questão da previsão. Eu vou citar um exemplo. Eu estou conduzindo no Afonso Pena. Estou conduzindo meu veículo. É importante sempre avaliar e cuidar o giro do motor. Então, hoje, a maioria dos veículos ele tem um contagiro. É aquele reloginho que fica ali, geralmente, do lado esquerdo, né, que vai do número 1, às vezes até o número 10, vezes 1000, enfim. Carro 1.0, dentro de um município, geralmente ele não precisa trabalhar mais do que 2.000 giros por minuto. Né? Até 1.4, 2.000 giros por minuto, ele é o adequado que você tá tendo um torque, uma potência quando necessária, sem gastar mais combustível. Quando que você consome o combustível em excesso? Quando você trabalha em um giro muito alto. É querer ficar ouvindo o barulho do motor, que já é silencioso. Né? A não ser que seja um Super V8, né? Aí aquela sinfonia... É um em 1 milhão, né? Aí é não pouco, precisa, né? Não precisa. Né? E um veículo 1.6, um 2.0 ou mais, geralmente você trabalha entre 1.500 a 1.800 giros. Não há necessidade de mais do que isso dentro de município. Então, voltando lá para Afonso Pena. Eu estou com meu veículo entre 1.500 a 2.000 giros. Olhei lá na frente e vi um semáforo vermelho. Se eu continuo acelerando, eu vou chegar no semáforo, ele vai continuar vermelho, eu tenho que usar o freio, parar o veículo, coloco em neutro, porque quando o veículo parado, o ideal é que ele esteja em neutro, pé somente no freio, porque se eu mantenho o pé na embreagem, o veículo engrenado, eu estou gastando embreagem. Então, o ideal, neutro, tira o pé da embreagem e segura no freio. Ficou verde, engata a primeira. E você sabe que isso também tem um fator de segurança. Quando você para com o carro engatado, você tem aquela tendência de abrir o sinal, você parece que está numa largada de Fórmula 1. Exatamente. Aquele pequeno espaço de tempo De 2 entre segundos. você pisar na embreagem, engatar a marcha, caso o seu carro seja manual, e você conseguir sair, pode ser que você evite aquele apressadinho que vem cruzando o sinal. Você está falando o seguinte, pode gerar alguma dúvida também, você tem carro automático. Certo. Mesmo o carro automático, o manual você consegue monitorar muito bem o giro do motor. Nos carros automáticos, que hoje já são, a maioria dos carros vendidos no Brasil hoje já são automáticos, o que acontece? Você também tem como monitorar. É só não pisar tanto. Porque o carro automático, ele tem o tal do kick-down, que eles chamam, né? Quando você pisa muito, ele reduz uma marcha, ele entende que você precisa de mais aceleração
e aí você aumenta o giro do motor. Então, você que tem carro automático, vale a mesma regra. A mesma dica. Tá? O carro ele vai mudando de acordo com a sua condução. É só você observar, né? E só para contextualizar, em Campo Grande, se a gente, numa cidade, dificilmente você pode ultrapassar os 50 km por hora. Para você andar dentro da lei. Na Afonso Pena, por exemplo. E aí o consumo fica, né? Fica maravilha. Então não adianta correr. Você agora tá conseguindo ter onda verde também. Isso também é uma coisa que ajuda muito, né? A gente reclamava muito de Campo Grande, o anda e para, né? Os cruzamentos não tinham uma lógica. E aqui qualquer cruzamento tem que ter semáforo, né? Exatamente. Porque o Campo Grandense não consegue obedecer uma placa de pare. Ele tem um sério problema com isso, que é quando acontece muito acidente. Então, o excesso de semáforos, a onda verde é extremamente importante. E tá começando, né? A gente vê as caixinhas no semáforo já com a onda verde. E se você consegue manter a velocidade de 50 km por hora, você consegue pegar a onda verde em quase ela é feita para isso, né? Exatamente. O Hélio Figueiredo ele tá fazendo uma colocação aqui bastante inteligente, né? E eu vou trazer para ficar bem fácil. O que acontece? O que é difícil, o que gasta combustível? É você sair da inércia. Correto. Tirar o veículo. Tirar aquela massa de um veículo que pesa 1.800, 1.500, 2 toneladas. Para você colocar ele em movimento, isso é onde você gasta mais combustível. Você tem o maior consumo. Né? Ele está perguntando aquele lance de você manter ali 50, 60 em quinta marcha, olhar o sinal, pra tirar o pé. Não coloque, seu carro é manual, não coloque em ponto morto. Jamais. Né? É só quando você para, quando você tira o pé e o carro está em deslocamento, ele corta o cut-off, né? Eu estava falando com ele. Então você vai economizar. O cut-off faz isso. O ideal, Hélio, é você, como disse aqui o Erivelto, é você monitorar o trânsito. Se o sinal lá na frente, você viu que ele está amarelo, eu não preciso ir acelerando, já tira o pé. Entendeu? É claro que a gente tem que ser muito coerente. Nós temos hoje um trânsito que é muito travado. Se eu tirar o pé muito lá atrás e querer chegar quase parando, eu vou travar o trânsito. Então a gente tem que, hoje, a gente não dirige sozinho. Então você tem que dosar muito. Porque, você não pode, já pensou, se todo mundo fizesse isso, o sinal fechou, eu vou chegar quando o carro... Não. Você chega sem afundar o pé no acelerador. Tudo aquela questão seguinte, o carro, se você para colocar ele em movimento de novo, você gasta mais combustível. Se ele já estiver embalado, você vai gastar menos combustível. Essa é uma regra de ouro. Né? E a questão da coerência, né? Como você bem colocou, Paulo. Não é atrapalhar o trânsito, o fluxo de veículos. Deu uma observada, o semáforo está amarelo ou ele está vermelho, tira o pé do acelerador, às vezes reduz uma marcha e vai na casquinha do ovo. Ou seja, é pisar no acelerador como se fosse uma casca de ovo. Porque se você mantém a mesma aceleração, você vai chegar a frear, parar, engatar primeiro e o consumo aumenta. Então... E em Campo Grande, que tem avenidas largas, geralmente de 3 faixas, né? O pessoal tem que aprender a conduzir o carro nessas vias. Exatamente. Há uma discussão muito grande, inclusive em grupo de WhatsApp, o pessoal nas redes sociais, da faixa da esquerda, né? A faixa de rolagem para quem está com mais pressa, quem quer, às vezes, até passar acima do limite da velocidade. E o pessoal fala assim, mas eu tô no limite, eu tô tô certo, eu vou ficar na esquerda. Mas você não sabe o motivo pelo qual a pessoa que está atrás de você está com pressa. E é problema dele andar mais rápido. Aí tem radar, aí tem formas de penalizar essa pessoa. Mas você não sabe se está com alguém doente, com alguém... Não é a gente que vai condenar. E é aí que você fala, tem 2 outras faixas para você andar, tem a do centro e a da direita. E o pessoal costuma teimar em andar na da esquerda, hein? Às vezes acontece até acidente por causa disso. E ainda gera aquela irritação, né? Porque o Código de Trânsito, ele determina o seguinte, se o veículo pedir passagem, você precisa dar a passagem. Né? Porque você não é o agente fiscalizador. Deixa isso não vai você querer comprar... As pessoas querem fazer isso, entendeu? Ficam gravando vídeo agora, 50 cara, deixa ele, né? Não se importa, né? Na realidade, a gente sempre fala aqui de um trânsito mais amoroso, né? O trânsito mais amoroso significa aquele trânsito onde você é mais gentil, onde você dá passagem, onde você não acelera, onde você não cruza a frente do carro, né? E aí vai aquelas boas práticas. Já que a gente está falando de boas práticas de condução, dê seta. Isso é um problema, hein? Aquele negocinho que fica atrás do volante, uma alavanquinha assim, ó. Não quebra, não dói. Pode usar, ela foi feita para usar. Então, são as boas práticas que você vai conseguindo.
Como é que estamos aí de repórter CBN? Falta 1 minuto. Então a gente está a 1 minuto do repórter CBN. Então a gente vai continuar nesse assunto, né? Porque está rendendo e eu acho que é bom, né? Falamos aqui, o pessoal está parabenizando aqui pela essa colocação da faixa da direita, porque é realmente o que vale. E a gente vai voltar daqui a pouco com algumas dicas muito simples, que você pode aí no seu dia a dia, sem você fazer nada. Eu só vou mudar um detalhezinho e eu vou conseguir economizar combustível. Como a gente já viu, você pode, de cara aí, um motorista médio, chegar a economizar até R$100 por mês. Isso é muito importante. Já voltamos. CBN Motors, com Paulo Cruz. Oferecimento Fenabrave MS. Procure sempre sua concessionária. Sinônimo de qualidade e garantia. Eu já quero dar os parabéns, agradecer também o João Gameiro. Achei que ele só ia estar aqui, só escuta o programa quando está o Gameirinho aqui, tá? Valeu, João. O Jota, também o Granja, né? Grande piloto aí, estão ligados aqui com a gente. Tem gente que manda mensagem no WhatsApp, tem gente que fica aqui no Facebook, mas o pessoal tá ligado. E também a Ivanise Rota, né? Também tá aqui com a gente. Muito legal. Bom, Erivelto, vamos dar algumas dicas simples, né? Aquela coisa que a gente falou. O que o cara pode fazer na prática? Você que está nos ouvindo, o que eu posso fazer na prática para economizar combustível? Bom, basicamente, Paulo, evitar acelerações bruscas, evitar freadas bruscas, ou seja, e sempre trabalhando com a previsão. O contagiro do veículo, ele é muito importante, ele é um medidor daquilo que você está fazendo. Então, dentro de um município, não há necessidade de ultrapassar 2.000 giros, né? Entre 1.500 a 2.000 giros, dependendo muito da potência do seu veículo. Manter os pneus calibrados, o alinhamento e o balanceamento também ele é muito importante, porque ele induz outras peças mecânicas do veículo, e ter atenção sempre. Eu vou colocar nesse pacote aí, a gente estava comentando aqui no intervalo, pessoas que carregam muito peso. Às vezes deixa a mala, tem gente que quem usa para trabalhar, né? Quem usa para trabalhar. Não, mas tem gente que parece que tem que carregar a casa dentro do carro, né? Eu não vou falar da namorada do Leandro Gameiro, porque eu já peguei carona com ela. A Silvia não faz isso. A Silvia parece que está levando a casa dentro do carro. E com certeza, esse peso é igual você com uma mochila. Você vai despender mais esforço para carregar a sua mochila. Então, sem dúvida. Fica as nossas aqui. Erivelto, obrigado aqui pelo seu você gastar o seu tempo aqui com a gente e presentear aqui o nosso pessoal com essas informações que são muito importantes, né? Ele e a Isabela, que veio lá do Mato Grosso, de Primavera do Leste, né? Nos prestigiaram aqui nessa manhã, tá? Obrigado, né? E acho que o SESC Senat tem o site, é só colocar o SESC, né? Isso, www.sescsenat.org.br. Pessoal, inclusive, nós oferecemos cursos de condução econômica na unidade. Custa alguma coisa? Ele tem um custo em torno de R$50, um curso de 4 horas, que é para trabalhar a teoria. Você tira isso no primeiro mês, tá? Isso é bom. No primeiro mês você já pagou o curso. E aí, lembrando, o trabalhador em transporte é gratuidade. A empresa tem o vínculo, né? Exatamente. As empresas têm o vínculo com o SESC Senat. Bacana. Pessoal, temos mais umas notícias. Obrigado pela companhia de vocês dois e voltem sempre, tá? A gente vai... Você já é um participante importante aqui conosco. Você vai voltar mais aqui. A gente tem muito assunto para falar ainda. Eu agradeço e estamos à disposição. Beleza. Bom, vamos finalizar aqui o nosso programa. Já estamos partindo aqui para o finalzinho. Luciane Mamoré já está ali me olhando ali na outra sala. Daqui a pouco ela já pula aqui para dentro. Mas vamos lá. Olha só. Essa semana a Renault lançou o novo Sandero e Logan 2020. Os carros passaram aí por uma reestilização. Achei que ficou bacana. Não é aquela coisa que... Foi um facelift, né? Não é ainda... Botaram LED, né? Isso. DRL, né? Que fala... Botaram um câmbio CVT, né? CVT, né? Um câmbio automático pro CVT, mais segurança nos carros. 4 airbags de série. E aí mudaram as versões, né? E o preço começa em 46.990, né? O Sandero, né? O Sandero, né? E vai até 69.690. Isso. E o Logan 50.490 até 71.900. Lembrando que o Logan não mudou a traseira, né? O Sandero ganhou aquela traseira nova, né? Mas o Logan manteve a mesma traseirinha antiga. Bacana que assim, os dois carros eles têm uma qualidade boa, que oferece um bom espaço interno. E a Renault que está passando por um momento excelente no Brasil, tem crescido nas vendas,
ela vem recuperando o mercado, está fazendo a lição de casa com carros de qualidade, né? A gente vê aí, são carros que têm o Captur, né? Comecei a ver bastante esse carro nas ruas. Bastante. Né? Tem o Duster também. Então, eles estão fazendo um trabalho bem grande com PCD também. E o Captur é muito bem quisto por PCD. É um carro bacana. Nosso amigo J. Bussaf também está aqui nos ouvindo. Obrigado também por você estar aqui conosco. Tá? Bom, finalizando aqui o nosso papo agora sim, carrão, né? Vamos finalizar em grande estilo, né, Mara? Vamos falar de carrão. De carrão. Bom, foi apresentado nos Estados Unidos, ainda sem preço definido, a 8ª geração do Corvette. O carro só chega em 2020, só no ano que vem. Mas já tem 8 felizardos brasileiros que devem ter uma conta bem... O cara compra o carro, não sabe nem quanto vai custar, velho. Falei com a importadora que vai trazer, né? O pessoal lá de São Paulo, eles receberam os pedidos no dia que a Chevrolet lançou o carro lá em São Paulo, avisou que já tinha a pré-venda liberada, a reserva, e o pessoal já, inclusive, deu sinal para a compra. Dizem aí que vai custar pelo menos 600 mil reais. Mais ou menos. É um carrão Primeira vez que usa motor central, né? Então o Corvette, né? Aí ele ficou mais próximo ali de Ferrari, por isso que ele é tão inovador assim, né? Ele tem muita tecnologia embarcada agora. E o visual ficou bem bonito, até parece um pouco com uma Ferrari, essa questão dele ser targa que é legal, né? Que você tira aquela faixa do teto ali. Nas fotos a gente vê nos vídeos, ele fica bem legal. Vai dar trabalho. Primeiramente vai ter uma versão aí que vai chegar a 502 cavalos. Mas Ray, né? O pessoal sabe que vai chegar depois vai ter versões aí. Falam do motor do Cadillac, né? Aquele de quase 1000 cavalos, né? Um V8. Então, V8 espere um motor ainda mais forte para essa super máquina. Pessoal, esse foi o nosso CBN Motors de hoje, né? Espero que você tenha aprendido aí sobre economia de combustível. Como a gente fala, né? Não é só você economizar, você está emitindo menos poluente. Esse é o principal. Quando você economiza combustível, você também fica de bem do meio ambiente. Prazerzão estar aqui com vocês. Um abraço também para o André, da CBN, o Gustavo, que está nos assistindo também, lá de São Paulo, aqui pelo Facebook. E é realmente um privilégio. Durante a semana a gente volta com os nossos boletins e sabadão que vem estamos aí para falar mais sobre esse mundo automotivo. Obrigado, Mário Salgado, né, por passar mais uma vez. Prazer, quase. Não, um prazer inenarrável, tá bom demais já. Fechou. Valeu, pessoal. Obrigado. CBN Motors, com Paulo Cruz. Oferecimento Fenabrave MS. Procure sempre sua concessionária. Sinônimo de qualidade e garantia.